João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Gostaria que pudéssemos voltar até à palavra e quero já dizer uma coisa, quero dizer duas coisas antes de irmos até ao sermão desta manhã. Quero dizer que esta é uma igreja amorosa, porque depois do sermão passado, eu estava à espera de ter meia dúzia de pessoas aqui. Foi o sermão mais complicado de sempre. Nem eu percebi, meus irmãos, nem eu percebi o que eu preguei. E quando fui ouvir outra vez, apercebi-me que o Senhor é bom e deu-me uma igreja boa. Até porque, bem, não sei se é boa ou se é má, porque ninguém me veio dizer assim, de a preto e branco, a dizer, pastor, foi fantástico, mas ninguém percebeu nada do que o pastor disse. Alguns confessaram, depois de eu lhes dar alguma abertura, quando dava os parabéns ao Joel, ele confessou que houve ali uma parte difícil. O Joel é agradável. Outros irmãos aconteceu de acharem normal. Coitados, eles já estão tão hipnotizados com o meu sermão que já não notam diferença. E eu queria só dar uma explicação, e eu não reconheço isso, e digo isto, brincar é uma coisa séria. Eu agradeço aos irmãos, porque também é nestas coisas simples que nós vemos o amor que o pastor tenta ter pelas ovelhas, as ovelhas tentam ter pelo pastor, e é tentar ir além daquilo que não se percebe. E eu reconheço, não é hoje o meu plano ser tão difícil como foi na semana passada. É verdade que esta semana eu também, comentando este assunto, falava com o Mark, com o Tracy, com o Jacob, e eu também lhes dizia, se calhar ainda vamos chegar à conclusão que foi o melhor sermão de todos os tempos. Vamos demorar tempo para chegar a essa conclusão. E houve alguém que o partilhou na internet, eu achei fantástico. 5 minutos, não foi 5 minutos depois, mas portanto houve alguém enganado que partilhou o sermão e que achou que ele servia para alguma coisa. Agora, a explicação que eu queria dar é esta, porque era uma coisa que de facto eu falava com os nossos, com o Mark, com o Jacob e com o Tracy quando conversava na quarta-feira com eles. E queria explicar isto, até para os irmãos serem também tolerantes, não só comigo, mas eventualmente com outras pessoas. E existem algumas séries de mensagem que às vezes eu reconheço isto, e esta é uma delas, onde o pastor, em grande parte, está a pregar para si próprio. E a paciência que eu peço aos irmãos é que lembrem-se disso. Às vezes, aliás, supostamente o pastor tem de pregar a mensagem para ele sempre. Mas às vezes há alguns assuntos onde os pastores estão a pregar à sua própria alma, às suas próprias fraquezas. E eu reconheço que grande parte das simplificações que eu tenho estado a fazer durante esta série de mensagens, a primeira pessoa em quem elas encaixam bem, se calhar não são os irmãos, mas é a mim. E por isso é que às vezes é fácil para mim achar que eu estou a dizer coisas evidentes, porque eu percebo o que o Espírito Santo tem feito na minha vida a esse nível, mas nem sempre os outros se identificam com a minha experiência. Agora, tendo dito isto, eu agradeço a paciência dos irmãos e lembrem-se que durante esta série, de alguma maneira, o Tiago está a pregar para ele. E, portanto, os irmãos vão ter de ser pacientes quando as coisas forem menos evidentes e pensarem assim, se calhar há mais pessoas como o Tiago que pronto. E eu espero que haja, porque não gosto de me sentir sozinho. Mas, tendo afirmado isto, eu gostaria hoje manter mais próximo do texto e que pudesse ser mais evidente o assunto que nós estamos a falar, até porque o fundamental, independentemente daquilo que se prega, o fundamental é pregar a palavra. E é isso que eu quero fazer. A semana passada o avião foi muito alto, e quando eu quis baixar o avião, havia pessoas que já tinham adormecido com a altitude e que foi complicado por causa disso. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar aí para o texto que acabássemos de ler e eu gostava de partilhar o plano. O plano hoje, quero que ele seja simples e eficaz. O plano hoje, para nós, ao lermos este texto, é perceber que o Jesus a sério, o Jesus verdadeiro, é o Jesus que foi homem e que foi Deus. Temos falado acerca disto. E para percebermos que o Jesus a sério é o Jesus que foi homem e que foi Deus, é importante nós percebermos a Trindade.
Quando digo perceber a Trindade, não é no sentido de percebê-la totalmente, porque a Trindade é das coisas mais misteriosas. E eu espero que alguém agora não se desanime, porque depois de eu ter dito que quero pregar um sermão mais simples, os irmãos ouvem sobre a Trindade, então vai ser mais complicado ainda. E eu espero que não seja. Mas a Trindade, o facto de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo, é aquilo que permite que Jesus possa ser homem, ao mesmo tempo que é Deus. E, portanto, o meu plano hoje é que, quando nós vamos até à palavra, nós possamos perceber isso. Que o Jesus a sério não é só homem, ele foi homem de facto, mas ele é Deus. E para isso nós temos de ir até à Trindade. Este texto bíblico que nós acabámos de ler coloca Jesus a ter uma conversa com os seus amigos mais próximos. E mostra qual o maior que Jesus tem para os seus amigos mais próximos. E eu gostaria que nós, nesta hora, pudéssemos pensar numa coisa parecida na nossa vida, até para termos mobília mental para aquilo que estamos a falar. Eu gostaria que nós conseguíssemos imaginar um jantar, onde que nós fazemos, imaginemos um jantar, onde nós chamamos os nossos amigos mais próximos e vamos imaginar que, por alguma razão, nesse jantar, em que nós chamamos os nossos amigos mais próximos, nós temos uma mensagem especial para lhes dar. Porque, de alguma maneira, o que está a acontecer aqui é mais ou menos isto. É como se nós fizéssemos um jantar com as pessoas mais especiais para nós, para lhes darmos uma mensagem especial. Tenham em conta que estas palavras que nós acabámos de ler, ditas por Jesus, elas são ditas na chamada última ceia, que era o último jantar normal. Era a última vez que Jesus estava a ter uma refeição normal. Porquê? Porque depois dele ressuscitar, ele volta a comer com os discípulos, mas vamos dizer, são situações mais excepcionais. Portanto, esta era a última vez que Jesus estava com os seus amigos mais próximos, os seus discípulos, e ele queria-lhes deixar uma mensagem especial. Portanto, imaginemos nós, estamos a fazer um jantar em nossa casa, chamamos as pessoas mais especiais, os amigos mais próximos, e temos uma mensagem especial também para lhes dar. O que é que Jesus tem como desejo para os seus amigos mais próximos? O que é que Jesus deseja para os seus amigos mais próximos? E no nosso boletim, na terceira página, no para reflexão, está aí, eu não sei se complica, se simplifica. Não é? E esta ironia de eu estar a pregar sermões muito complicados acerca de sermos pessoas simples, eu não quero voltar a cair nisso. Mas talvez ajude, nessa parte no para reflexão, está metida em espécie de equação. Não é bem equação matemática, mas o que é que está aí a dizer? Aquilo que Jesus mais deseja para os seus melhores amigos, que são os discípulos, está intimamente ligado com aquilo que Jesus é. E eu gostaria que percebêssemos isso. O desejo de Jesus para os seus amigos mais íntimos está de mãos dadas com aquilo que Jesus é. E nós podemos aplicar isto à nossa vida. No fundo, aquilo que nós desejamos para os nossos amigos mais chegados está completamente relacionado com aquilo que nós somos. Ou seja, nós também somos aquilo que desejamos para as pessoas que amamos mais. Nós também somos aquilo que desejamos para as pessoas que amamos mais. E o que é que, muito resumidamente, o que é que Jesus deseja para os seus discípulos? Vemos aí no verso 21. Jesus deseja que os discípulos sejam um só. Jesus deseja que no relacionamento que os discípulos tenham uns com os outros, eles sejam um só. Nesse sentido, podemos dizer que Jesus deseja que os discípulos se amem. Jesus deseja que os discípulos se amem. Este é um desejo especial, esta é uma mensagem especial que Jesus tem no último jantar que está a ter com os seus discípulos. Olha, eu tenho uma mensagem especial para vocês, meus queridos amigos. É uma mensagem muito importante. Vocês têm de se amar. Vocês têm de ser um só. Agora, reparem, aquilo que Jesus mais deseja para os seus amigos chegados está intimamente ligado àquilo que Jesus é. Por isso é que a segunda parte é muito importante. Jesus explica que a capacidade que os discípulos vão ter para se poderem amar, quer ir devagarinho, mas Jesus explica que a capacidade que os discípulos vão ter para se poderem amar não está nos próprios discípulos, mas está onde? No próprio Jesus. E é por isso que no versículo 21 está aí que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Então isto é importante ficar. Se os irmãos só perceberem isto desta mensagem já não vai ser mau. Agora gostaria que pudéssemos continuar. Mas Jesus tem um desejo especial que é que os discípulos se amem. Que
que os discípulos sejam um só. E a possibilidade desse desejo de Jesus se concretizar não está na capacidade que os discípulos têm para o fazer, mas está na própria personalidade de Jesus. E isto é fundamental nós termos hoje. E eu quero já apresentar uma aplicação prática às nossas vidas. Para aqueles que já se afirmam cristãos, aqueles que dizem eu coloquei a minha confiança em Cristo, eu sou um cristão, Jesus deu-me uma vida nova. Para este eu quero já fazer uma aplicação. Se te dizes cristão, lembra-te que a capacidade que tu tens para fazeres aquilo que Jesus quer que tu faças, não está em ti. Para aqueles que são cristãos, isto é fundamental. A capacidade que eu tenho para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça, não está em mim. Queridos irmãos, isto é muito importante, porque isto liberta-nos de um peso terrível, que é nós termos de ser capazes de obedecer a Jesus. Sabem, uma das coisas maravilhosas no cristianismo é que, num certo sentido, nós não temos de ser capazes de obedecer a Jesus. Sabem porquê? Porque a capacidade vem do próprio Jesus. Quando nós falamos acerca da nossa fé, isto é fundamental que seja transmitido. O melhor da nossa fé não tem a ver com a nossa capacidade, porque a nossa capacidade não nos dá o melhor da nossa fé. Logo, a capacidade que eu tenho para poder obedecer a Jesus está no próprio Jesus. Eu sei que parece uma charada, parece uma contradição, porque é aquela história que temos falado da Bíblia nos pedir para fazermos coisas e depois nos explicar que a capacidade que nós tivemos para fazer as coisas não veio de nós. E nós ficamos, então eu não percebo. A Bíblia chama-me constantemente para fazer coisas, mas depois explica-me que se eu as consigo fazer é porque Deus me deu essa capacidade. E isso é um paradoxo. E é verdade. E é por isso que o Evangelho também é tão ofensivo. Porque o Evangelho não diz, vem e dá o teu melhor. O Evangelho não diz, vem e dá o teu melhor. O Evangelho diz, vem e deixa que Deus dê o seu melhor. Reparem, por isso nós somos chamados a ter fé e não a ter força. Nós usamos muito a expressão força, não é? Força. Eu próprio digo, quando um irmão pede a palavra, eu geralmente digo força, não é? E às vezes pode parecer estranho. Eu não sei se no Brasil se faz assim, mas os portugueses dizem muito força, não é? E pode dar a ideia que estamos aqui a transmitir vibrações positivas uns aos outros. Não estamos. A nossa fé não está na nossa força. Repare, se a nossa fé estivesse na nossa força, nós não precisávamos ter fé. Porquê? Era sinal que nós, nas nossas próprias capacidades, atingíamos os nossos objetivos. Ter fé significa que aquilo que se consegue não é pela minha força. Logo, ter força é diferente de ter fé. Se eu conseguir alguma coisa na minha vida cristã pela minha força, então deixem-me dizer, isso não é fé. Isso é uma capacidade da pessoa. A pessoa pode fazê-lo. Mas nós somos chamados a ter uma coisa diferente. Não é força, é fé. Porque se nós conseguíssemos fazer aquilo que Deus nos pede, não precisávamos de confiar nele. Precisávamos confiar em quem? Se Deus nos pedisse uma coisa que nós podemos fazer, que nós sabemos que podemos fazer, em quem é que precisamos confiar? Em Deus? Só precisamos confiar em nós. Mas Deus pede-nos coisas que nós não somos capazes de fazer para que possamos confiar em Deus. E é por isso que nós temos uma fé e não temos uma força. Quero fazer uma segunda aplicação disto. Agora, a partir da personalidade de Jesus. Jesus disse que nós íamos conseguir ser uns com os outros, a partir do facto de Jesus ser um com o Pai. Vou repetir. Jesus disse que nós íamos ser capazes de sermos uns com os outros, a partir do facto de Jesus ser um com o Pai. Percebemos isto? A nossa unidade enquanto cristãos não tem nada a ver com o facto de nos sentirmos mais ou menos parecidos uns com os outros. A nossa unidade enquanto cristãos não tem nada a ver com o facto de partilharmos o mesmo tipo de sentimentos. A nossa unidade enquanto cristãos não tem nada a ver com o facto de partilharmos o mesmo tipo de experiências. Nós até podemos partilhar este tipo de coisas, mas a substância daquilo que nos faz cristãos e sermos uns com os outros não tem a ver com aquilo que nós temos naturalmente em comum uns com os outros. Percebam esta ideia, queridos amigos, queridos irmãos. Se nós nos reunirmos ao domingo de manhã, em último grau, porque nos vamos juntar a pessoas parecidas connosco, mais vale que arranjemos uma coisa diferente para fazer ao domingo de manhã. Porque, nesse sentido, a igreja é como os grupos de ciclistas que eu vejo na Marginal quando venho para aqui.
Não é? Se a igreja for, eu vou para lá porque eu identifico-me com aquelas pessoas. Então, podemos ir fazer ciclismo, podemos ir fazer surf, podemos ir fazer uma outra coisa qualquer mais divertida. Porquê? Porque a base daquilo que eu vou fazer está no facto de eu me identificar com outras pessoas. Acontece que no cristianismo, a base da nossa identificação uns com os outros não está no facto de nós sermos parecidos. Por isso, num dos textos que ainda hoje lemos, falámos na diferença do corpo, de ele ter membros diferentes. A base de nós nos podermos amar uns aos outros não está na afinidade natural que nós temos uns com os outros, mas está no facto de Jesus ser um com o Pai. Por isso é que eu posso amar pessoas que não têm nada a ver comigo. Por isso é que eu posso vir a esta casa de oração e ela ser uma casa especial, porque aquilo que existe em comum não tem a ver com o facto de eu ouvir os mesmos discos do irmão que está ao meu lado. De facto, em alguns contextos, dependendo do sítio que nós nos sentamos na igreja, às vezes o nosso irmão do lado até pode ouvir os discos que eu ouço ou ler os livros que eu leio. Mas não é nem um clube de audição de discos, nem um clube de leitura que a igreja é. Logo, a base de nós sermos uns com os outros tem a ver com a base de Jesus Cristo ser um com Deus Pai. E isso é possível através da Trindade. Por isso, nesta manhã, nós estudamos a Trindade, que não é uma abstração. O problema, às vezes, quando se fala em Trindade, passa aquela ideia, olha, depois, quando tu fores cristão, eu vou-te explicar aqui uma coisa um bocado complicada, mas que, no fundo, não tem grande efeito prático na nossa vida, mas é uma coisa complicada. Olha, fica para os teólogos, que é o facto de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso não diz muito na nossa vida prática. Portanto, não te dediques muito a essas coisas, porque se dedicares muito a essas coisas, só vais arranjar confusão. Meus irmãos, quando a Igreja transmite isto, é uma heresia terrível. Porquê? Porque se Deus não for Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, nós não podemos ser cristãos. Porquê? Porque era aquilo que Jesus estava a explicar. Nós podemos ser cristãos porque Deus Pai chama-nos, o Senhor Jesus compra a nossa salvação e o Espírito Santo aplica. Portanto, se Deus não fosse Trindade, ninguém podia ser cristão. Porque a comunidade que existe dentro de Deus, que é difícil de perceber, são 3 pessoas, um Deus só, mas é o que permite com que eu seja cristão. Logo, o assunto da Trindade não é um assunto de abstração, é um assunto de aplicação. É a coisa mais importante que nós temos de perceber acerca de Deus ser Deus. É o facto de Ele ser Pai, Filho e Espírito Santo. Nós só podemos conhecer Jesus a sério se conhecermos o lugar que Jesus tem nessa relação trinitária. A pessoa entra agora e ouve relação trinitária. Isto é difícil. É por isso que a nossa maneira de viver, enquanto cristãos, tem de ser uma maneira que demonstre a comunidade de amor que existe dentro de Deus. Porque se não existisse essa comunidade de amor, e eu hoje não quero ir muito meta, não vou muito filosófico, prometo, mas se não existisse essa relação de amor entre Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo não tinha como nos tornar cristãos. Por isso é que quando Jesus está a dizer, Ele não está a dizer uma coisa teórica, Ele está a dizer a coisa mais prática. Vocês têm de ser um, diz Jesus, como eu e o Pai somos um. O que é que Ele está a deixar claro? Se eu e o Pai não fôssemos um, o que é que vocês não podiam fazer uns com os outros? Não se podiam amar uns aos outros. Vocês só se podem amar uns aos outros porque eu e o Pai temos um amor entre nós desde toda a eternidade que é aplicado por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso a Trindade é a coisa mais prática, porque sem Trindade ninguém é cristão. Sem a Trindade ninguém é cristão. Nós só podemos conhecer Jesus a sério se percebermos o lugar que Ele tem na Trindade. Claro, como já disse, quando eu digo perceber, não é perceber totalmente. Nós não vamos perceber a Trindade totalmente porque ela está acima da nossa capacidade. E é por isso que a aceitamos por fé, não a percebemos totalmente. Mas deixem-me dizer, não perceber totalmente a Trindade não deve ser uma razão para nós não querermos conhecer mais. Deixem-me explicar uma coisa. Essa é a razão porque, com tanta frequência, como vosso pastor, eu tento às vezes explicar a diferença de papéis que existe para cada pessoa da Trindade. Os irmãos terão reparado, mas com frequência eu oro para que no final do culto o quê? Aumente o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo e a nossa dependência do Espírito Santo. Porque é a nossa dependência do Espírito Santo que permite que o nosso amor por Cristo aumente. E por causa de Cristo é que podemos tratar Deus por Pai.
Porque é através do sangue dele que nós podemos ser feitos filhos por adoção. Portanto, há coisas que nós podemos e devemos compreender e que devem ser refletidas na maneira como nós louvamos e na maneira como nós oramos. Como não desejo que esta pregação seja tão complicada e longa como a anterior, quero juntar uma ilustração que eu aludi a semana passada. Eu quero tentar colocar isto em termos mais práticos possível, a questão da Trindade. E vou partilhar uma ilustração que já mencionei na semana passada, mas hoje eu quero partilhar esta ilustração mais detalhadamente. E ela, como ilustração que é, eu estou a pegar em vários casos e estou a generalizar a partir dos vários casos. Portanto, vou falar de uma coisa que com frequência tem acontecido nesta igreja. Vou falar de uma coisa que com frequência tem acontecido nesta igreja. Só assim, de repente, pensa em 3 casos, que já aconteceu assim. Então sigam-me para perceber. Imaginemos uma pessoa que não acredita em Deus. Bem? Uma pessoa não acredita em Deus. Esta pessoa passa por uma crise pessoal, porque geralmente é assim, houve uma quebra num relacionamento que era muito importante para esta pessoa. Uma pessoa não acredita em Deus, passa por uma crise difícil, porque houve uma quebra num relacionamento que essa pessoa tinha com outra. E a pessoa sente-se arrasada. Em alguns casos, clinicamente deprimida mesmo. A infelicidade dessa pessoa está a um grau tão grande que ela pensa que se for falar com um pastor evangélico, mal não lhe vai fazer. Então, assim acontece. A pessoa vem ter com um pastor evangélico, neste caso eu, e o meu papel é receber a pessoa, ouvir a pessoa, dar espaço para a pessoa confessar aquilo que sente que quer confessar. Lembram-se, a semana passada, quando eu falava no papel da confissão, era um pouco para tentar explicar isto. Com frequência, pessoas que sofrem um grande trauma emocional, sobretudo a pretexto de relações, sentem-se de uma maneira que são capazes de se confessar a um pastor evangélico de uma maneira que às vezes evangélicos não se confessam. Então, esta pessoa vem, abre o coração, eu ouço a pessoa, converso com ela e tento logo explicar uma coisa. Tento fazer logo uma ressalva. Ouvindo a pessoa, tento fazer uma ressalva. Tento explicar-lhe que o mais importante que pode acontecer a essa pessoa é ela estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo. Porquê? Porquê é que eu tento explicar logo isso? Porque eu tento explicar porque eu acredito que essa pessoa, mesmo não acreditando em Deus, se ela estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo, ela pode salvar a sua vida. De uma maneira que nenhum relacionamento com qualquer outra pessoa pode salvar a minha vida. Okay? Então imagina, a pessoa está a desabafar, a pessoa está... Às vezes, pronto, conversas são intensas, a pessoa está a contar, em alguns casos, coisas que nunca disse a ninguém e por alguma razão acha que eu sou de confiança, conta isso, e eu tento dar espaço, ouço a pessoa, mas digo-lhe, olha, o meu objetivo, eu ficaria muito contente se a crise que tu estás a passar passasse, sou a favor que a crise que estás a passar passasse, mas percebe que tudo aquilo que eu te vou dizer é a partir deste princípio, que tu precisas de estabelecer um relacionamento com Jesus. Porque o relacionamento com Jesus Cristo pode fazer pela tua vida uma coisa que nenhum outro relacionamento pode, que é salvar a tua vida. Geralmente, qual é a reação das pessoas? Elas levantam-se e saem porta fora a dizer, olha, lá está este a querer vender uma religião dele. Nunca mais cá venho. Não, a reação das pessoas não é negativa. As pessoas acedem, percebem um pouco a lógica, apesar de tudo, meteram-se na presença de um pastor evangélico, portanto era normal que houvesse algum ricochete. Aceitam e, geralmente, quando eu sugiro um programa de vamos passar tempo juntos, geralmente o meu programa é sempre o mesmo. Lê, escolhe um evangelho, um dos evangelhos, um dos 4 relatos acerca de Jesus Cristo, para poderes conhecer melhor quem é Jesus Cristo. Qual é o evangelho que eu geralmente costumo sugerir, se a igreja sabe bem? É o de Marcos, estudámos, e o estudo de Marcos ficou mais presente comigo, mas a pessoa pode escolher o evangelho que quiser. E sabem, é curioso, no geral, as pessoas acedem. As pessoas vão ler o Evangelho. Vou avançar. Passam os tempos, o que é que aconteceu? A pessoa recuperou do trauma, geralmente há uma melhoria, estou a generalizar, mas geralmente há uma melhoria. E os encontros com o pastor, que às vezes podem ser 3, 4, 5, às vezes podem ser 1 ano, dependendo dos casos. Mas às vezes, estou a pensar num caso mais recente, não foi mais de 4, não chegou 4, 5, não me lembro bem, não chegou a meia dúzia. A pessoa chega ao fim.
Chega ao fim no sentido em que, como ela já não se sente tão traumatizada pela quebra do relacionamento que ele levou até mim, ela chega, geralmente, e a pessoa diz: quero-te agradecer muito pelo tempo que tu despendeste comigo. E o que é bom. Quero-te agradecer pelo tempo que despendeste comigo. Foi muito bom. Criámos uma amizade. E eu estou contente por ver a pessoa mais animada de quando ela chegou. Eu sei que os irmãos podem fazer ideias e eu às vezes posso passar uma imagem um pouco negativa, mas eu não tenho prazer com o sofrimento dos outros. Parece. Não é? Até pela maneira como prego, mas não tenho. Portanto, quando geralmente a pessoa vem até mim e ela, conversas depois, está melhor, eu fico contente por ver a pessoa melhor. Porque em alguns casos, como os irmãos calculam, às vezes, literalmente, as pessoas desfazem-se à minha frente. Em choro, em baba, em ranho e em confissão. E claro que esse momento é especial para mim, mas se no futuro ela estiver melhor, eu fico contente. Nessa altura, quando a pessoa diz: olha, obrigado, eu geralmente faço invariavelmente, posso fazer de maneiras diferentes, mas tento sempre fazer uma coisa, que é: olha, e acerca de Jesus Cristo? Em que é que ficas acerca de Jesus Cristo? O que é que vais fazer com Jesus Cristo? E simplificando, geralmente a resposta é esta. A pessoa geralmente diz: olha, eu gostei muito de ler a Bíblia. Olha, passei a gostar mais de Jesus ainda. Mas em grande parte dos casos há uma afirmação dupla. Ou a pessoa diz: eu não consigo interiorizar o facto de Jesus ter sido Deus. Consigo perceber que ele foi um homem extraordinário. Gosto tanto dele. Mas tenho dificuldade com a ideia de ele ser Deus. Esta é uma das respostas. Ou às vezes há uma um pouco diferente, que é: não consigo perceber como é que o facto de Jesus ser Deus pode ser transformador na minha vida. Não percebo qual é a aplicação prática que isso possa ter. No geral, estes dois tipos de respostas são as mais frequentes. Portanto, o que é que isto significa? Significa que a pessoa desenvolveu, através daquelas conversas, uma relação simpática comigo, uma relação simpática com Jesus Cristo. Mas que Jesus se manteve, em grande parte, apenas Jesus. Não chegou a Cristo. Porquê? Porque Cristo é o termo que nós usamos para explicar que Jesus era Deus também. Então vamos dizer assim: a pessoa ganhou uma simpatia nova por Jesus Cristo, mas foi só até ao ponto de ele ser Jesus, não até ao ponto de ele ser Cristo. Também é por causa deste padrão de conversas na nossa igreja que esta série de sermões se faz. Um dos propósitos desta série de mensagens é dizer às pessoas que se sentem perdidas que Jesus é o único que pode salvá-las. Porquê? Porque Jesus é Deus. Este é um dos propósitos que eu tenho. Aqueles que já se sentem perdidos, dizer-lhes: Jesus pode salvar-te porque ele não é um homem qualquer. Ele é Deus. Mas um segundo propósito, que é um pouco diferente, é dizer às pessoas que não se sentem perdidas. E aqui é que está, permitam uma expressão, é aqui que a porca... Como é que se diz? Torce o rabo. Isto fica tão mal, no áudio vai ficar tão mal aqui que a porca, e depois há uma quebra dramática, a porca torce o rabo. Estão comigo ainda? Eu hoje estou com medo. Ainda estão comigo. Para as pessoas que não se sentem perdidas, percebam isto, eu sei que pode ser um bocadinho difícil, meus irmãos, mas para as pessoas que não se sentem perdidas, não há uma grande necessidade de Jesus ser Deus. Porquê? Porque como eu não me sinto perdido, eu não sinto que preciso de ajustar contas com o Deus que se ofende com os meus pecados. Os irmãos, os amigos, conseguem-me acompanhar? Quando eu sinto que não sou material assim tão mau, para que é que eu preciso de um Salvador? Portanto, percebem que esta série de mensagens o objetivo é complicado. Porque para as pessoas que dizem: eu preciso de alguma coisa na minha vida, eu não estou bem, é fácil falar no Jesus que salva e elas mais facilmente se identificarem com isso. Mas para as pessoas que passam por problemas, mas que no meio desses problemas não acham que são assim tão perdidas, para que é que elas precisam de Deus? Elas não precisam de Deus. Deus é preciso para quem? Para aqueles que são muito maus e que vão a caminho do inferno. Mas se eu achar que não sou material a caminho do inferno, Jesus não precisa de ser Cristo para mim. E é aqui, neste segundo grupo, que eu tenho de colocar uma certa tenacidade. Pode parecer um bocado uma tenacidade pouco civilizada. Porquê?
Porque eu tenho de explicar que um dos nossos maiores problemas hoje é nós gostarmos de Jesus apenas como homem, como truque para não nos acharmos pessoas que precisam de ser salvas por Ele. Estão a seguir-me, queridos irmãos, isto é tão importante que a Igreja percebesse. Se nós gostarmos de Jesus apenas até como homem, eu não preciso de ser salvo por Cristo. Eu posso ter a maior simpatia pelo Jesus revolucionário. Ele pode ser um Jesus de esquerda, pode ser um Jesus de direita, dependendo das minhas preferências, eu posso gostar deste Jesus. Mas se eu achar que não estou condenado, que para mim o inferno, obviamente eu não vou para o inferno, Jesus não precisa de ser Cristo porque Ele não precisa de me salvar. E aqui é que está uma das dificuldades quando nós falamos sobre Jesus hoje em dia às pessoas. As pessoas não se têm, nem a maior parte das vezes, como pessoas que precisem de um Deus que as salve. Quando muito elas acham que precisam de inspirações. E nesse sentido, Jesus pode ser uma inspiração. E eu gostaria aqui de explicar um bocadinho. Não quero levar muito vosso tempo, mas gostaria de explicar um bocadinho. Nós podemos gostar de um Jesus que não chega a Cristo, porque Cristo significa que Ele é Deus. Mesmo quando as pessoas dizem Jesus Cristo, não pensando que Cristo quer dizer que é Deus, ok? Logo, nós o que estamos a fazer, deixa-me usar um termo teórico, abraçamos uma visão antropológica muito fininha acerca de nós. Nós não somos pessoas que merecem ser castigadas pelos pecados que cometemos. Meus irmãos, a coisa mais difícil de pregar não é dizer Jesus é bom. A coisa mais difícil de pregar é tu não és bom. Porque as pessoas podem ouvir dizer Jesus é bom e, consoante a simpatia que sentem pela figura de Jesus, dizem acho que sou a favor. Mas quando nós explicamos que o nosso Jesus é bom, é em função de nós não sermos bons, é quando as pessoas rejeitam o Evangelho. Porque elas acham, eu não sou assim tão mau para precisar que alguém me salve. E é aqui que a tarefa de Jesus, da Igreja pregar o Evangelho, fica complicada hoje em dia. É as pessoas reconhecerem que precisam de um Salvador. Na prática, quando nós não pregamos que Jesus é bom, ao mesmo tempo que te explicamos, mas olha que tu não és, nós não somos assim tão diferentes, sabem de quem? Pode parecer uma ilustração tonta, das testemunhas de Jeová. Sabem, há uns tempos veio uma testemunha de Jeová bater à porta, eu recebia o senhor, bem vestido, impecável, simpático, nos seus 70 e tal anos, meteu conversa comigo. Eu só me tento vestir bem aos domingos, porque dias de semana eu pareço um mendigo. E então ele começa a falar comigo como se eu fosse um mendigo a ser alimentado pela igreja. Até que eu lhe explico que eu sou pastor. E as pessoas ficam sempre surpreendidas. E pensam, isto deve ser uma igreja de milagres, porque se este é pastor, eu posso vir para aqui e fazer qualquer coisa. Ora, naquela conversa ele tenta-me dar a cassete dele e eu dou-lhe a minha cassete. E a determinada altura, quer discutir Bíblia comigo? Isto não era para eu me armar em bom, mas quer discutir Bíblia comigo? Não me pus em grande discussão, mas uma das coisas que eu lhe disse é: se Jesus não é Deus, como as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus não é Deus, porquê é que você está a meter as mãos, porquê é que está a meter a vida nas mãos de um homem? Se Jesus não for Deus, porquê é que confia em Jesus? Ele não é diferente de mim. Porquê é que há de confiar num homem chamado Jesus se ele não é Deus? E ele foi embora, deixou-me, saímos com simpatia. Eu disse, você tem de arranjar um Salvador que seja Deus. Porque se o seu Jesus não é Deus, permita uma expressão, o Senhor está frito. Você está a colocar a vossa esperança, o Senhor está a colocar a sua esperança nas mãos de um homem. Se Jesus não for Deus, não coloque as esperanças nas mãos dele. Porquê que há de colocar a esperança em Jesus se ele não for Deus? Colocaria na minha vida? Colocaria em mim a sua vida? Confiaria a sua vida a mim? No Miguel? Seja quem for? Num dos nossos pequeninos? Portanto, quando nós acreditamos que Jesus é Deus, aquilo que nós estamos a dizer é que se Ele não for Deus, porquê é que há de confiar nele? Quero só dar alguns exemplos práticos nisto. Se eu acreditar em Jesus, tendo como base do meu relacionamento com Jesus, aquilo que nós os dois temos em comum, Ele ser homem e eu ser homem, se a base da minha confiança em Jesus for no facto de eu ser homem e ele ser homem também, eu não preciso ter fé em Jesus. Eu só preciso ter empatia com ele. Se Jesus for apenas um homem, eu não preciso me relacionar com Jesus de uma maneira assim tão diferente como me relaciono com qualquer outro homem ou mulher que já tenham existido. Percebem o que eu estou a dizer?
Se Jesus for apenas homem, eu não preciso me relacionar com ele de uma maneira diferente como me relaciono, por exemplo, com a memória do meu avô. Para mim, o meu avô foi um herói. Tinha defeitos. Foi um herói. Ora, se Jesus não for Deus, ele pode ser como o meu avô é. Uma memória bonita e que eu gosto de honrar. Mas isso não faz com que Jesus seja Deus na minha vida. O mundo está cheio de cristãos nominais que não tiram de Jesus mais do que uma inspiração. Seja uma inspiração a nível emocional, seja uma inspiração a nível intelectual. Acontece que se Jesus for apenas uma versão melhor daquilo que eu sou, se eu me relacionar com Jesus porque acho que Jesus é uma versão melhor do que eu sou, na prática eu estou a apostar a minha vida em mim mesmo, porque eu estou a apostar a minha vida em material humano. E Jesus não é material humano. Jesus é material humano, mas é material divino. Jesus ser uma inspiração para mim não significa que Ele é o meu Deus. E é aqui que eu quero terminar a martelar um bocadinho. Jesus ser uma inspiração para mim não significa que Jesus é o meu Deus. Deixem-me dar exemplos. 3 exemplos. Querem exemplos? O Jesus que aparece a Alexandra Solnado não precisa de ser Deus. Sabem que é Alexandra Solnado? Ela escreve uns livros, porque Jesus aparece e diz-lhe umas coisas. Jesus não precisa ser Deus na vida dela para que ela escreva aqueles livros. Percebem? Ele é alguém que ela crê que lhe aparece e lhe diz umas coisas e ela aproveita e faz um negócio disso, que é vender uns quantos livros. Dou outro exemplo. Quer ser cuidadoso? Já vou explicar. Eu posso ser um jogador de futebol e quando marco golo, levanto a minha t-shirt e está lá a dizer Jesus. Jesus não precisa de ser meu Deus para eu poder fazer isto quando marco golo. Eu não preciso que Jesus seja meu Deus para quando marco um golo, estou tão contente, levanto a t-shirt e diz Jesus. Ele não precisa de ser meu Deus para fazer. A prova disso é que há alguns jogadores de futebol que não levantam a t-shirt quando marcam um golo e não diz Jesus, mas apontam ao céu, por exemplo, porque eu lembro de Cristiano Ronaldo quando o pai partiu, não é? Então aponta para o céu no sentido de esta é para ti, pai, és a minha inspiração. Um cristão, eu já vou explicar este exemplo. Se eu marco um golo e está aqui a dizer Jesus, eu não preciso ser cristão para fazer isso. Basta que Jesus seja uma inspiração para mim. Último exemplo. Eu não preciso ter Jesus como Deus para estar num período de louvor a cantar e sentir-me emocionado e dizer Jesus, tu és tudo para mim. Ele não precisa de ser meu Deus para conseguir obter este efeito na minha vida. Tendo dito isto, o que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer, a minha tarefa aqui, não é dizer que as pessoas que fazem isto não são cristãs. Isso não é comigo. Isso não é comigo. O que eu estou a dizer é que eu posso ter uma relação com Jesus que é da mera inspiração, onde eu escrevo livros a dizer que Ele me falou, onde eu marco um golo e tenho o nome dele na t-shirt, onde eu estou num período de louvor, é muito emocionante, fico com os pelos dos braços arrepiados e levanto. Isso pode tudo acontecer sem que Jesus precise de ser o meu Deus. Basta que Ele seja uma inspiração para mim. Da mesma maneira como alguns dos irmãos falam dos vossos pais ou dos vossos avós e emocionam-se quando falam, porque eles são uma inspiração para vocês. Termos Jesus como inspiração não é necessariamente termos Jesus como Salvador. O Jesus que temos pela frente é este. É alguém que no meio do jantar, com os seus amigos mais íntimos, diz, entre outras coisas, que a amizade que Jesus lhes tem não é uma amizade qualquer. Jesus diz aos amigos mais íntimos que não os ama pelas virtudes deles, mas que os ama pelas virtudes do Pai. Nós gostávamos que um amigo nos dissesse uma coisa destas. Chama-nos para um jantar íntimo, nós somos amigos especiais e na hora H, olha, tenho uma coisa para vos dizer. Eu amo-vos, mas nem é por vocês. É por Deus Pai. Nós gostamos que amigos nos digam uma coisa destas. No entanto, foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Vocês têm de ser um, não é pelos vossos bonitos olhos azuis. Vocês têm de ser um porque eu sou um com o Pai. Logo, isto aplica-se logo a nós. Na nossa relação que nós temos uns com os outros na igreja. A amizade que nós temos uns com os outros na igreja não é fundamentada no amor natural que nós temos. Os irmãos já me ouviram 2 vezes a pregar sobre isso. Em 1 Coríntios 13 está no livro do Ter Fé na Cidade, na parte do sermão sobre o amor. Exemplifico. Nós hoje temos uma mania muito irritante. Eu também tenho. Estou a tentar largá-la. Que é sempre que vamos dizer uma coisa importante a alguém, nós dizemos, olha, eu digo-te isto porque... 2 pontos. O que é que dizemos? Porque... A Ruth leu o sermão antes, mas não conta. Não ouviram? 2 pontos. Eu digo-te isto porque gosto de ti. Boa, Miguel. Ok, o sermão vai acabar. Deixa-me só chegar aqui.
nós podemos dizer, olha, eu digo-te isto porque te amo. Mas, meus irmãos, a base que eu tenho, enquanto cristão, para dizer a verdade a alguém, não é porque eu gosto dessa pessoa. Não é. Não é. A base que eu tenho para dizer a alguém a verdade é por aquilo que Deus sente por ela e, neste caso, não necessariamente pela simpatia que eu lhe tenho. É isso que me vai fazer ser capaz de dizer coisas desagradáveis a pessoas que eu gosto muito. Pessoas que eu gosto muito é de dizer, olha, isto não é acerca do que eu gosto de ti. Eu, quando tenho uma verdade para dizer a alguém, não é acerca do meu amor pela pessoa. Quando eu tenho uma verdade para dizer a alguém, é acerca do amor de Deus. E por isso é que eu posso dizer coisas desagradáveis a pessoas que amo muito e posso dizer coisas agradáveis a pessoas que, se calhar, não aprecio tanto. Portanto, não levem mal a expressão. Mas, às vezes, é uma mariquice. Nós, para dizermos a verdade uns aos outros, começamos, olha, eu gosto muito. E, aliás, acontece sempre que nós estamos a dizer mal uns dos outros. A primeira frase é, eu gosto muito dele, vírgula, mas... E dizemos tudo o que... Mais vale. Não digam, gosto dele. Quer pecar, peque sem mariquice. Diga logo, é aquela pessoa insubmissa. Não diga, porque esse gosto muito de ti, portanto vou dizer uma coisa muito importante. Dá a ideia, agora que me lembrei que sei do micro, esse gosto de ti, tem um bocado. Esse gosto de ti, vou-te dizer uma verdade, dá a ideia que a base do meu relacionamento com a pessoa é o amor que eu lhe tenho. Acontece que o amor que eu posso ter por alguém não está em mim, é o Pai que me dá. E, portanto, eu posso dizer coisas difíceis a pessoas que amo bastante. Uma das coisas que desejo nesta série de mensagens é que nós façamos perguntas sérias. E eu vou terminar agora. Eu gostaria que nós não tratássemos a Bíblia com paternalismo. E uma das coisas mais irritantes é os cristãos que não leem a Bíblia e que não fazem as perguntas que a Bíblia merece que nós façamos. Eu à frente vou desenvolver este ponto, não hoje, mas o que eu tenho dito constantemente aos irmãos é vai à Bíblia e luta com Jesus Cristo. Luta com Jesus Cristo. Porque a maior parte das vezes a simpatia que as pessoas têm por Jesus não foi testada na Bíblia. Porque é suposto que nós vamos à Bíblia e percamos a simpatia por Jesus quando Ele nos diz algumas coisas. Reparem, pensem nisto que Jesus está a dizer. Vamos fazer perguntas sérias aqui. Como é que Jesus pode dizer o que disse? Como é que Jesus pode dar-se ao luxo de dizer que não gosta de nós porque Deus gosta dele? E porque nesse amor que Deus tem por ele, aí sim Ele pode amar-nos. Como é que Jesus pode dar ao luxo de dizer isto? Quem é que é Jesus para ter tanta certeza que Deus gosta dele? Quem é Jesus para dizer, eu e o Pai somos um? Quem é Ele para ter essa certeza? Quem é Deus, quem é Jesus, para ter a presunção, mais irritante ainda, quem é Jesus para ter a presunção que Deus, ao gostar dele, tem a capacidade de estender esse amor às pessoas? Reparem, o que Jesus disse é uma coisa que nós não devemos aceitar a nenhum ser humano. Era como se viesse um homem dizer-nos, olha, eu gosto muito de vocês e a capacidade que vocês vão ter para gostar uns dos outros, sou eu que vos vou dar. Se um homem nos dissesse isso, nós não tínhamos vontade de lhe bater. E dizer, mas quem é que tu julgas que és? Como é que tu podes ter a presunção de dizer que tu é que vais ser a capacidade que nós temos para nos amar uns aos outros? No entanto, é isso que o Senhor Jesus está a dizer. Quem é Jesus para se ter uma conta tão elevada que diz que Deus só pode amar-nos através dele? Que tipo de homem é este, tão cheio de certezas impossíveis de serem confirmadas humanamente? Como é que nós podemos confirmar que é verdade o que Jesus está a dizer? Que tipo de homem é este, afinal? Este homem é aquele que diz em João 10:30, e deixa aqui claro, é o homem que diz, eu sou Deus, eu sou um com o Pai. Este homem pode dizer o que diz porque ele não é apenas um homem. Este homem pode dizer isto porque ele é Deus. Este homem não é apenas um homem. E é neste ponto que das duas uma. E é óbvio que eu quero a segunda. Ou nos zangamos com Cristo e dizemos assim, quem é que tu julgas que és? E vamos embora, ou acreditamos que Ele é aquilo que disse que era. Ou nos zangamos com Cristo e dizemos assim, mas quem é que tu julgas que és para me dizeres que a única capacidade que eu vou ter de amar é às tuas custas? Ou nos zangamos com Ele, ou acreditamos naquilo que Ele está a dizer. Só temos duas possibilidades. Uma afirmação de um calibre destes, que Jesus faz, foi aquilo que lhe fez que Ele acabasse aonde? Onde é que Jesus acabou à custa deste tipo de afirmações? Onde é que Ele acabou? Não se matam pessoas por dizerem coisas agradáveis. Os irmãos conhecem alguém que tenha sido condenado à morte por dizer coisas agradáveis?
que todas as pessoas gostam de ouvir. Jesus não foi condenado à morte por dizer coisas agradáveis. Jesus foi condenado à morte porque os judeus perceberam que as consequências do que ele estava a dizer era ele querer dar a entender que ele era um com o Pai. Queridos irmãos, é por isso que quando nós ouvimos Jesus a dizer que é Deus, não é a simpatia humana que é despertada inicialmente, é o ódio. Quem é Jesus para achar que me pode salvar? Foi por isso que se o irmão estivesse lá e eu estivesse lá, nós teríamos pedido que quem fosse libertado era quem? Jesus? Não, nós teríamos pedido por Barrabás por ser libertado, porque isto é uma coisa que nos ofende. Jesus não foi morto por andar a dizer coisas engraçadas. Por isso é que quando as pessoas dizem eu gosto de Jesus, ele disse coisas agradáveis. Jesus morreu pelas coisas desagradáveis que disse. Jesus morreu pelas coisas desagradáveis que disse. Ele não andava a dizer frases politicamente corretas que deixam as pessoas satisfeitas. Ele não andava a aparecer a Alexandra Solnado a dizer eu nunca li o livro, não é? Mas olha para ti, ama-te a ti próprio e vai pelo mundo e espalha o teu amor. Mas alguém ia matar uma pessoa que dissesse isto. Jesus morreu porque ele, ao dizer que é o Deus, nos ofende. Agora, não quero terminar numa nota negativa. É por isso que o sermão se chamava que nós queremos rachar Cristo. Nós rachamos Cristo. Quando nós queremos ficar apenas com o Jesus e não queremos que o Cristo venha até nós. Porque o Cristo vir até nós significa Deus vir até nós e nós sermos colocados num lugar onde a luz não nos favorece. Metade do homem para aqui, metade Deus para acolá, bem longe de mim. Acontece que Jesus Cristo, homem e Deus, não pode ser rachado ao meio. A sua natureza divina habita com a sua natureza humana, indivisíveis que elas são. Tem um nome, a teologia dá um nome a isto, união hipostática. Gostares do Jesus apenas homem é gostares de Jesus nenhum. A boa notícia é que, como vimos na semana passada, Jesus pode acolher-nos no meio da nossa confusão. Lembram-se a semana passada o endemoninhado, como ele foi até Jesus, louvou Jesus no meio da posse demoníaca? É isso que nós temos de pegar para nós. Independentemente de quem nós somos, independentemente da confusão da nossa vida, nós podemos ir até Jesus. Nós podemos ir até Jesus. E o facto dele ser Deus não nos vai esmigalhar no nosso pecado, mas vai nos dar a esperança para podermos ser pessoas novas. Que o Senhor nos ajude.